No vídeo de hoje falaremos sobre o tema TDAH. A sigla TDAH significa Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Esse transtorno é neurológico e aparece na infância. Geralmente vem de fatores genéticos, que em muitos casos acaba acompanhando o indivíduo em sua vida adulta. No cérebro dos portadores de TDAH, mostraram evidências de disfunção no córtex pré-frontal, nos núcleos de base e no cerebelo. As principais características ou sintomas dos portadores de TDAH são a desatenção. Eles têm dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Não seguem instruções e não terminam deveres de casa, tarefas domésticas ou tarefas no local de trabalho. Têm dificuldade para organizar tarefas e atividades. Perdem objetos necessários ao seu dia a dia. São esquecidos em relação às atividades cotidianas. Já os sintomas comuns da hiperatividade e da impulsividade são se remexer ou batucar as mãos e pés ou se contorcer na cadeira, levantam da cadeira na sala de aula ou em outras situações nas quais se espera que permaneça sentado, correm ou sobem nas coisas em situações onde isso é inapropriado, são incapazes de brincar ou envolver-se em atividades de lazer com calma, não conseguem ou se sentem desconfortáveis em ficar parado por muito tempo, falam demais, não conseguem aguardar a vez para falar, têm dificuldades em esperar a sua vez, interrompem ou se intrometem em conversas e atividades, tentam assumir o controle do que os outros estão fazendo ou usam coisas para atrapalhar. O resultado da dificuldade do relacionamento com a família e com outras crianças faz parte dessas características e principalmente o relacionamento com os professores no ambiente escolar. Além dos fatores genéticos, existem outras teorias sobre as causas do surgimento do TDAH em determinados indivíduos, como por exemplo, a ingestão de álcool e nicotina durante a gravidez, problemas no parto e sofrimento do feto, exposição ao chumbo. São fatores que vêm da gestação da mãe. A prevalência do déficit de atenção e hiperatividade está entre 3% e 5% em crianças em idade escolar e costuma ser mais comum em meninos do que em meninas. Já nos adultos, gira em torno de 4% segundo o DSM-5. É preciso haver evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou profissional e que reduzem a sua qualidade. Caso contrário, isso não é TDAH. Para realizar esse diagnóstico, existem profissionais capacitados, que são eles neuropsiquiatras, neuropediatras e neurologistas. Esses, por sua vez, quando encontrado o diagnóstico de TDAH, a primeira opção é a utilização de medicamentos a esses portadores. O TDAH e a aprendizagem. Na escola, os portadores de TDAH são considerados inquietos, agitados, desobedientes ou que vivem no mundo da lua, gerando nisso dificuldades de aprendizagem provocadas pela falta de atenção e de concentração dessas crianças. A criança com TDAH apresenta um ritmo diferenciado das outras, pois na leitura falta compreensão daquilo que se está lendo, pois sofrem dificuldades em decodificar as palavras ou compreender o que está escrito. Já na escrita, possuem uma letra feia, considerando que o ato de escrever é difícil e estressante. Como podemos ver, os portadores de TDAH sofrem de dificuldades em se concentrar, agitação, falta de concentração,
Isso prejudica o seu aprendizado e seu relacionamento com as demais pessoas que estão em seu ambiente. Como trabalhar com alunos com TDAH? É inegável que toda e qualquer transformação passa pelas mãos do professor, pois ele é um importante personagem da educação. É o responsável direto pela formação do aluno, colocando-se diante dos desafios da aprendizagem escolar. Isso torna o ato pedagógico simultaneamente coletivo e individual. O papel do professor é tornar o aluno disponível e receptivo à aprendizagem, valorizando a curiosidade, a pesquisa e desencadeando a busca de soluções para os problemas. Pensando nisso, indicaremos algumas estratégias adequadas que possibilitam ao professor oportunizar a aprendizagem do aluno com TDAH. As práticas podem ser: encorajar o estudante TDAH a explorar os mais variados materiais sobre um determinado conteúdo que será trabalhado em sala de aula. Ajustar as lições propostas por estratégias de questionamentos, como uma mistura de perguntas abertas e fechadas, ou pela mescla de dados novos e difíceis com dados mais conhecidos que possam ser consolidados. Usar recursos e formas não comuns de apresentação dos conteúdos, utilizando metodologias preferencialmente visuais, como vídeos, slides ou objetos concretos. Estimular a criatividade por meio de tarefas que exijam a exploração, a criação, a construção do aluno. Evitar as atividades mais passivas, como os questionários com respostas do tipo de marcar X. Ser claro e objetivo ao definir as regras de comportamento dentro da sala de aula, criando juntamente com a turma um código de conduta simples, com poucas palavras, que possam facilitar a memorização e escrevê-lo em uma tabela para expor em lugar visível. As crianças com TDAH aprendem melhor visualmente. Portanto, escrever palavras-chave ao mesmo tempo em que se fala sobre o assunto resulta no sucesso da prática pedagógica em relação à fixação do conteúdo pelo estudante. Reduzir a presença de muitos estímulos e não inundar a sala com decorações que possam levar a distrações. Enquanto decoração, utilizar dicas e lembretes sobre a rotina e o planejamento de atividades e tarefas a serem executadas no decorrer de um determinado tempo, como por exemplo no decorrer do bimestre. Proporcionar um ambiente acolhedor em sala de aula, colocar a criança e o adolescente na frente, perto da mesa do professor, longe de distrações como janelas ou portas. Ou então, o aluno pode ser colocado ao lado de colegas que não o distraiam. Nas atividades em grupo, observar com quem ele melhor trabalha e procurar manter esse grupo na maior parte das vezes, para que a aprendizagem ocorra, e favorecer então as relações sociais. Durante as atividades realizadas em grupo, a atenção dos alunos pode ser melhorada com um estilo de aula entusiasmado, mais breve e que permite a participação ativa da criança. Dessa maneira, utilizando essas estratégias, o educador passa de um espectador de um transtorno para a condição importante de agente criador de mediações promotoras do processo de humanização dos seus alunos. Como sugestão de atividade com os alunos do TDAH, sugerimos o jogo. O jogo é considerado importante na atividade na educação, uma vez que permite o desenvolvimento afetivo, motor, intelectual, cognitivo, social, moral e a aprendizagem de conceitos. Ao jogar, o aluno experimenta, descobre, inventa, exercita e confere suas habilidades. A atividade lúdica estimula a curiosidade, a iniciativa, a autoconfiança, proporcionando aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção, que são aspectos indispensáveis à saúde e ao bom desempenho acadêmico. Pode-se supor que um trabalho sistemático por meio de jogos com sujeitos que apresentam dificuldades na aprendizagem
desencadeia o processo de equilibração, que é responsável pela estruturação cognitiva e a tomada de consciência. Isso ocorre porque uma situação-problema engendrada pelo jogo constitui um desafio ao pensamento, isto é, uma perturbação que, ao ser compensada, resulta em progresso no desenvolvimento do pensamento. Portanto, o professor deve explorar o jogo como recurso lúdico para compor uma aula mais dinâmica, em que o aluno seja o construtor do seu próprio aprendizado.